Oi, seja muito bem-vindo ao canal Vida de Rica. Eu sou Júlia Cassol Borges, sou educadora financeira, professora de certificações Ambima e se você está chegando agora no canal, já se inscreve, porque assim você acompanha todos os vídeos que eu faço com muito carinho para que você tenha uma vida rica em todos os sentidos. No vídeo de hoje a gente vai responder aí algumas questões de simulado da certificação Ambima CPA 10 para ajudar você a conquistar o teu objetivo. Pessoal, então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão 1. Índice de preços utilizado pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, para o acompanhamento das metas de inflação. A. IGPM. B. INCC. C. IPCA. Ou D. Selic. Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Essa é uma questão bem simples para a gente começar aí, mas eu quero que vocês tenham bem fixo aí, para quem está estudando, para quem está se preparando, que sempre vão ter questões sobre os índices de inflação, tá? E vocês vão encontrar esses conteúdos lá na parte de economia, que vocês têm uma introdução sobre economia e uma também sobre finanças, então vocês vão conhecer um pouquinho sobre esse índice que é tão importante. O índice que é utilizado lá pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que manda em todo o sistema nacional, né, em todo o sistema financeiro aqui no Brasil, que ele é utilizado como meta de inflação, é o IPCA. Aqui nós temos alguns índices de preço, né? Por exemplo, o IGPM, o IPCA, o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, está dentro do IGPM. Então, esses aqui compõem índices que são de preços, índices relacionados à inflação. Lembra que inflação, inflar, é você ter aí uma alteração nos preços, tanto de produtos ou serviços, que é causado tanto pela ausência, pela falta desse produto no mercado, quanto pela muita oferta, né, muita demanda, então está procurando muito produto, ele acaba ficando um pouquinho mais caro, tem essa alteração de valor. Então, alguns índices que podem ajudar a gente a entender isso é o IGPM e o IPCA. Lembrando que o utilizado oficialmente como meta de inflação é o IPCA. Muito bem. Questão 2. Tem muita gente que acha essa questão bem complexa, mas é interessante e é uma questão que cai bastante aí nos exames de certificação CPA 10. Assinale a alternativa correta sobre o PIB. 1. O cálculo do PIB é realizado pelo IBGE. 2. Considera-se apenas a produção de empresas nacionais. 3. O volume de importações é subtraído do cálculo do PIB. E 4. Na fórmula do PIB, C mais I mais G mais X menos M, a letra I indica impostos recolhidos no período. A alternativa A está dizendo que todas estão corretas, a 1, 2, 3 e 4. A B está dizendo que apenas a 1 e a 2. A C está dizendo que a 1, a 3 e a 4. E a D está dizendo que apenas a primeira e a terceira alternativa. Qual aqui é a alternativa que corresponde às questões que estão corretas? Por que eu estou grifando correto aqui? Porque na prova também está pedindo o que está errado ali na questão. Então, nesse caso, é a alternativa correta. E aí, gente? A, B, C ou D? A alternativa correta é a D de dado. Vamos entender o seguinte. Eu estou pegando as alternativas que são corretas. Então, o cálculo do PIB é realizado pelo IBGE. Perfeito. Isso aqui, ok. Considera-se apenas a produção de empresas nacionais? Não. PIB é produto interno bruto, é tudo que é produzido aqui no Brasil. Então, de repente, tem uma empresa que ela não é brasileira, mas que ela contribui para o PIB aqui no Brasil. Então, eu não vou considerar só o que é de empresa nacional. Se tem empresas internacionais, mas que produzem recursos que elevam a riqueza do país, com certeza esse cálculo vai entrar no PIB também. Então, eu desconsidero a alternativa 2.
A3, o volume de importação é subtraído do cálculo do PIB? Corretíssimo. Por quê? No cálculo do PIB, o finalzinho, gente, é exportação menos o que eu importo. Exportar é eu pegar um produto meu e mandar para fora. Excelente, eu estou contribuindo. Agora, o que eu tenho que trazer de fora, eu estou pagando. Então, eu vou retirar, eu vou subtrair isso do cálculo do PIB. Então, a terceira está correta. A 4 está falando o seguinte, que a fórmula do PIB está certa. É C mais I mais G mais o X menos o M. A letra I indica, né, significa impostos recolhidos no período? Não. O PIB é igual a consumo, mais investimentos, mais os gastos aí do governo, mais as exportações e menos as importações. Então, não quer dizer de impostos. Então, eu já anulo a alternativa 4. Sobra o que para mim? A primeira e a terceira, alternativa correta D de dado. Quando tiver questões assim, separa, tá? Reparte ali, divide a questão, faz de ponto a ponto, porque você vai conseguir encontrar a alternativa que seja mais adequada àquilo ali que você aprendeu, que você estudou, que você tem conhecimento, tá? Todas as provas, tanto da certificação CPA 10 quanto CPA 20, você vai ter que entender um pouquinho sobre PIB. PIB, ele está relacionado à riqueza de um país, a questões econômicas, é importante a gente conhecer. Então, questões como essa aqui são sempre cobradas ali na certificação, tá? Então, é bom estar preparado, sim. Vamos, então, gente, para a nossa questão 3, sobre diversificação. A diversificação, quando realizada de forma eficiente, resultará em A, minimização do risco sistemático, B, minimização do risco não sistemático, C, maximização do retorno, ou alternativa D, eliminação do risco total. Qual é a alternativa correta quando o assunto é diversificação? Aplicar em diversos, seu recurso em diversos tipos de aplicações ou setores. O que você consegue com isso? A alternativa correta é A, B, C ou D? Muito bem. Aí, parabéns para quem acertou e optou pela alternativa B. Vamos lembrar o seguinte, quando eu estou diversificando, eu estou buscando uma relação bacana entre o meu rendimento, né, o meu retorno, e o risco que eu estou disposto a correr na minha aplicação. Isso é a diversificação. Tem alguns tipos de risco que eu não consigo diversificar 100% e tem uns que eu consigo. O risco sistemático eu não consigo diversificar 100% porque é o risco do sistema inteiro, é o risco do mercado, eu sempre vou estar correndo algum risco. Eu não consigo prever o que vai acontecer no mercado, eu não consigo prever certas situações, então é um risco que eu não consigo diversificar 100%. O risco não sistemático eu consigo reduzir, eu consigo minimizar ele diversificando. Por quê? Ele é um risco praticamente assim de setores. Então eu consigo aplicar, vou colocar o exemplo aqui de ações. Eu posso fazer investimentos em ações de infraestrutura, logística, saúde, áreas como varejo. Eu consigo aplicar em setores diferentes para minimizar meu risco, porque eu estou ali fazendo uma diversificação do risco que não é sistemático, tá? Risco sistemático, gente, ele é imprevisível. É um caso de você fazer aplicações e aí acontecer, por exemplo, um caso de 11 de setembro, atentados terroristas que deixou, tipo assim, o mercado em colapso, não consegue prever o que está acontecendo. Então, esse risco eu não consigo diversificar 100%. Agora, um risco que eu consigo minimizar, reduzir, é o risco não sistemático. Eu não diversifico para ganhar mais dinheiro, para ter um resultado mais positivo. Eu diversifico para ter uma boa relação entre o que eu vou ter de rendimento com o risco que eu estou correndo. Por quê? Se eu quisesse só ganhar dinheiro, só ter rentabilidade, eu pego 100% do que eu tenho e aplico naquilo que está dando dinheiro. Eu não vou diversificar. Diversificar é justamente uma forma de você ter mais segurança, de você ser mais cauteloso ali nas suas aplicações. Então, eu já anulo a alternativa C. E a D, eliminação do risco total. Eu nunca consigo eliminar 100% do risco das minhas aplicações, por mais que eu faça uma diversificação ali muito bem feita, muito eficiente, que eu tenho uma carteira muito balanceada, eu sempre vou estar correndo algum tipo de risco. Lembrando que
Risco não é perder algo, risco é ter um resultado diferente do que você está buscando. Ah, eu queria tanto ganhar 20% de rentabilidade em 2018, eu tive 19%, eu corri um risco. O meu resultado foi diferente daquilo que eu estava buscando, tá? Então, a alternativa correta aqui é B. Parabéns para quem acertou, viu? É uma questão realmente difícil, que dá dúvida ali pela proximidade ali das alternativas, mas parabéns para vocês que acertaram também. Vamos para a alternativa 4, então. Uma das maiores vantagens do cotista, né? Cotista é aquela pessoa que aplica em fundos de investimento, é um fundo de investimento exclusivo. Então, uma das maiores vantagens do cotista de um fundo de investimento exclusivo é a possibilidade de ter uma taxa de administração reduzida. B, obrigatoriedade de marcação a mercado. C, benefício fiscal. D, benefício do Chinese Wall. Chinese Wall é a muralha da China, né? Qual a alternativa correta quando o assunto é fundo de investimento exclusivo? Lembrando que a gente tem diversos tipos de fundo de investimento e o exclusivo é um deles, que também é cobrado ali na certificação, seja CPA 10 e também na CPA 20. Então, qual que é uma das grandes vantagens aí de um investimento num fundo exclusivo? A, B, C ou D? E então, o que seria um fundo de investimento exclusivo, né? O que é algo exclusivo, gente? Muito bem, vamos lá então. Pessoal, seguinte, para quem colocou a alternativa C, benefício fiscal. Fiscal seria a questão ali de tributação, né, imposto de renda. Fundo de investimento, ele tem a sua tributação ali própria. Não quer dizer que seja um fundo exclusivo ou que eu vou ter algum tipo de benefício fiscal. Você vai pagar o seu imposto como a regra do fundo de investimento. O benefício de um fundo que ele é exclusivo é você ter uma possibilidade ali de uma taxa de administração reduzida. Por quê? Vamos entender o que é um fundo exclusivo? Fundo de investimento, então, ele é ali, né, ele funciona como um regime de condomínio, todos os investidores, né, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, estão ali naquele objetivo que é comum de todos. Quem é investidor do fundo de investimento tem nome de cotista, e o fundo que ele é exclusivo, ele é destinado a um único investidor, ele é um fundo de uma única pessoa. Fundo de investimento exclusivo imagina, um investidor que pode ser tanto uma pessoa física quanto também uma empresa, que o fundo é só dela. Por ser um fundo exclusivo, eu não preciso marcar a mercado, gente, só tem um dono. Por que existe a marcação a mercado? Para evitar a questão ali da distribuição de riquezas entre os cotistas, né? Para você dar a precificação da cota para todo mundo de forma correta. Não precisa, porque só tem um investidor, só ele que vai comprar a cota dele. Então, eu já tiro a alternativa B. C, benefício fiscal? Não. Fundo de investimento tem ali a questão da tributação própria. Ele obedece, né, se for um fundo de renda fixa, a tabelinha ali de renda fixa, ele tem a questão do come cotas, então dessa antecipação de imposto. Se ele for um fundo que tem mais de 67% ali do patrimônio líquido investido no mercado de ações, ele vai pagar só 15% no resgate, ele não tem come cotas, então ele tem a questão da tributação única, então não é a alternativa C. E D, benefício do Chinese Wall. Chinese Wall, ele nem é a questão de benefício, né? Ele é lei, ele é legislação. É você separar o dinheiro que é do cliente, que pertence ao fundo de investimento, do dinheiro do banco. Lembra que o fundo de investimento tem um CNPJ próprio, um CNPJ que é diferente do banco. O dinheiro do fundo de investimento pertence ao cliente. Se der rentabilidade, a rentabilidade é do cliente, e se der despesa, se ficar... se ele der ali um prejuízo, é o próprio cliente, o próprio investidor que vai ter que colocar, né, aportar recursos ali no fundo. Então, eu já tiro também a alternativa D, sobrando, então, a alternativa A. Como ele é um fundo para só um investidor, e esse investidor tem que ser um investidor profissional, né, vai ter uma aplicação ali superior a 10 milhões de reais, eu posso dar esse benefício de, às vezes, ter uma taxa de administração bem reduzida, bem baixinha, porque eu não vou ter tanto trabalho, né? É um único investidor. Eu tenho que dar satisfação para uma única pessoa ou uma única empresa,
tá? Então, a alternativa correta aqui é a A. E essa é uma questão que começa, né, a entrar aí no conteúdo de fundo de investimento, e lembrando a vocês que o fundo de investimento, né, essa disciplina é o que tem mais peso ali na hora da prova. Tanto a questão da tributação, quanto a questão de conhecer a classificação, conhecer os tipos de investimento, conhecer a legislação, conhecer as regras de uma assembleia, você tem que entender como é que funciona o cálculo da cota, as taxas cobradas no fundo. Então, ele é o conteúdo mais extenso e também de maior peso na hora da prova. Se você ainda tem dificuldade para entender como é que funciona o fundo de investimento, como é que você aplica, quais são ali os mercados que eles podem atuar, como é que é a tributação, o que é um come-cotas, você tem que se aprofundar um pouquinho mais nesse tema e não marca a sua prova se você está com dúvida ainda nesses conteúdos, porque são as questões que mais vão ser cobradas ali no momento do exame, tá? Então, só respondendo, questão correta A, possibilidade de uma taxa de administração reduzida. Vamos lá, então, para a nossa questão 5. Quando ocorrem alterações nas regras dos fundos de investimento decorrentes de mudanças na legislação. Então, a gente está falando das leis. Quem cuida das leis dos fundos de investimento, gente, né, da legislação, é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. A. É opcional a mudança da lâmina do fundo, sendo apenas obrigatória a divulgação do regulamento contendo as alterações previstas na legislação? B. Não há obrigatoriedade de comunicação aos cotistas, seja via postal ou por meio eletrônico, por se tratar de alterações para cumprir a legislação vigente? C. Fica dispensada a convocação de assembleias para adaptação do regulamento? Ou alternativa D, é obrigatória a convocação da Assembleia no prazo máximo de 10 dias para ratificar o regulamento do fundo. Qual que é a alternativa correta, gente? A gente está falando aqui, então, que aconteceu uma situação de ter mudanças na lei, nas regras dos fundos de investimento, né? Mudou ali as regras decorrentes, né, de mudanças na legislação dos fundos. Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Vamos, então, para a nossa questão aqui, vamos entender o seguinte. Quando acontece, gente, uma mudança lá na legislação, não é opcional você mudar a lâmina. Lâmina é uma folhinha, é uma folha mesmo que tem as informações mais importantes do fundo. Você tem que fazer essa mudança na lâmina também. Então, já descarto a A. Não é obrigatória a comunicação aos investidores, aos cotistas? É sim. Então, já descarto ali a B. É obrigatória a convocação de assembleia? Não preciso convocar uma assembleia, porque é o seguinte, a assembleia é quando você vai fazer alguma mudança no fundo. Eu vou mudar a taxa de administração, eu vou mudar a forma da política, então onde o fundo pode atuar, eu vou mudar a fórmula da gestão do fundo, eu vou mudar as personalidades ali, o gestor do fundo, o próprio administrador do fundo. Então, aí eu vou convocar a assembleia. Agora, numa situação que é uma mudança na lei, eu não preciso de uma assembleia, tá? Então, a alternativa correta, parabéns aí a vocês que acertaram, é C. Fica dispensada a convocação de assembleias para adaptação do regulamento. Então, eles vão lá, fazem toda a questão da adaptação do regulamento, depois eles colocam as mudanças necessárias na lâmina, avisam para os investidores, seja por meio de uma correspondência, ali até no próprio extrato mensal, né, que todos os investidores de fundo recebem, ou através de um e-mail informando quais foram as mudanças, tá? Então, a alternativa correta, C. Mais uma mostra para vocês, né, mais uma amostra aí de como funciona a cobrança do conteúdo de fundo de investimento na prova. Nem sempre é só tributação, nem sempre é só a questão da CVM, né, da forma ali, da questão dos tipos de fundo, podem ser cobrados regras simples ali dos fundos de investimento sobre a atuação do mercado. Então, modelo aí para vocês entenderem como é que funciona, tá? E aí, gostou do vídeo? Então já deixa aqui o seu like. Essas questões são preparadas aí com bastante carinho para realmente ajudar você a conquistar a tua certificação. Deixa um comentário, você se sente preparado para realizar a tua prova? Comenta aqui. E claro, se você não se sente preparado e quer uma ajudinha extra, vem fazer parte da minha turma para certificação. Eu vou deixar o link aqui do meu site para você ter mais informações aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo conteúdo.